Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. No episódio de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre uma frase que o meu pastor falou na semana passada. E desde então, essa frase tem falado muito comigo. E eu pensei em trazer aqui para compartilhar com vocês. Com certeza vai falar com você também. Meu pastor disse o seguinte: o problema não é compreender. Muitos compreendem. O problema é não praticar. Ele está falando aqui do evangelho, que muitos compreendem, mas a maioria, digamos assim, não pratica. Um exemplo: pessoas que vão à igreja, pessoas que se envolvem no ministério, pessoas que estão até no altar às vezes, cantam, pregam, mas não vivem a palavra. Então, a pessoa com certeza ela compreende o que a palavra diz. Inclusive, ela pode até falar da palavra, ela pode cantar sobre a palavra, mas ela não pratica o que a palavra diz. E nós temos que praticar a palavra. Tanto que quando a Bíblia vai falar assim, ó, que a fé sem obras é morta, essa obra que ele está falando é as nossas atitudes, é o que a gente faz, é tudo aquilo que a gente produz. Então, o que nós produzimos? Na verdade, nós temos que reproduzir aquilo que Jesus foi e assim nós também temos que ser. No momento que eu compreendo a palavra, eu sei o que ela está falando, mas eu não pratico, eu não tenho fé. Porque a fé sem obras é morta. A palavra vai nos afirmar isso. Então, o que eu tenho visto muito hoje em dia nos cristãos? Muitos se identificam como cristãos. Pensem um pouco assim nesses famosos que têm se identificado como cristãos. Dizem que servem a Jesus, que vão à igreja, que vão na célula, que tudo. Mas será que eles praticam o que a palavra diz? Porque se nós praticarmos, nós somos servos, nós somos filhos. Mas se nós não praticarmos, nós de fato não somos. Por exemplo, em Lucas 6, versículo 46, o Senhor Jesus vai falar assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo, colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. O que Jesus está falando aqui é exatamente do que o meu pastor falou. A pessoa que não pratica, ela não tem estrutura. Ela não tem um firmamento que vai garantir que ela permaneça em Jesus. Porque tanto que o Senhor vai dizer que aquele que o ama, obedece os seus mandamentos. Então, se você não obedece, você não ama. Você não ama verdadeiramente, porque senão ele não teria dito essa frase. Se ele disse, é porque ele saberia que muitos diriam que amam a ele, mas não praticam, então não amam. Porque se você ama, você vai obedecer. A obediência é primordial para o Senhor. Então, aquele que não pratica a palavra, basicamente, ele está ainda fraquíssimo na fé. Ele bebe leite, ele é o cristão que bebe leite, que fala da fé, que diz que acredita na fé, diz que tem fé, mas na verdade ele não consegue suportar diversas coisas. E é aí que Jesus está falando dessa casa que é construída na areia. Uma casa que não tem estrutura, que qualquer dificuldade, qualquer oposição pode fazer com que essa casa caia, com que essa casa vá ao chão. Então, olha a importância de nós sermos praticantes da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia. E aí eu já quero deixar um alerta para você, caso você não leia, não tenha prática de ler a palavra, porque assim, como você vai praticar algo que você não conhece? Pela boca dos outros, hoje em dia a gente tem que cuidar muito. Tem pessoas que nem pregam a própria palavra, eles tiram uma própria revelação e pregam em cima de um versículo algo que nem quer dizer. Então, a importância de ler a palavra é primordial. Você tem que ler a palavra. Comece ali pelo Novo Testamento, se você ainda não leu a Bíblia inteira. Comece pelo Novo Testamento, comece pelos Evangelhos. Veja como que Jesus falava, como que Jesus agia. Conheça a história, conheça o que ele quer dizer para nós. Conheça o que é a palavra e o que devemos praticar. Vá para as cartas do Novo Testamento, o quanto que essas cartas têm ensinos preciosos. Gálatas, Efésios.
Filipenses, Colossenses, são cartas que têm um ensinamento muito profundo acerca de o que devemos fazer e o que não devemos. Como que as pessoas vão saber o que praticar se elas nem conhecem a palavra? Então, por isso que eu sempre digo que a Bíblia é um requisito para você ser um verdadeiro cristão. Se você não conhece a palavra, você não sabe o que fazer e o que não fazer. Por exemplo, uma pessoa que fofoca, ela não deve ter lido que na Bíblia Deus tem abominação por isso. Deus não suporta dissensões, né? Problemas entre os irmãos. Então, porque Jesus nos manda ter uma vida de comunhão. A palavra dele vai trazer inúmeros versículos que fala sobre o amor ao próximo, a comunhão, a paz. Então, como que você vai ter essas coisas tendo intriga entre você e outra pessoa? Não tem como. Então, todas essas coisas que são práticas erradas, essas práticas erradas são contra a palavra. E muitas vezes a pessoa pratica e mesmo assim se considera uma cristã, se considera certa. Por quê? Porque ela não vê na palavra. Geralmente a gente é confrontado, né? A própria palavra vai dizer que ela é como uma espada de 2 gumes que divide alma e espírito. Quando eu tô lendo a Bíblia, aquilo ali vem de confronto comigo. Aquilo ali vem para dividir a minha alma e o meu espírito. Aquilo ali vem dizendo assim: Alice, muda isso, muda. Antes de ler a Bíblia, eu tinha muito mais defeito, por exemplo, do que eu tenho hoje. Eu praticava muito mais pecado do que hoje, porque eu não sabia as áreas de ignorância ali, as áreas que eu não conhecia da Bíblia. Eu praticava e às vezes eu nem sabia que aquilo era realmente algo que desagradava a Deus. Por exemplo, também, função da comunhão com o próximo, que é algo que Deus preza muito e muitas vezes a gente não tem esse amor entre irmãos, essa rivalidade entre igrejas, entre ministérios, entre doutrinas, sabe? São coisas que o Senhor falava tanto na Bíblia, tanto falado no Novo Testamento, inclusive, e parece que a gente não... Muitas pessoas não fazem não praticam esse amor, essa comunhão, porque verdadeiramente eu creio que não leem a palavra. Porque se você lê e você pratica, você verdadeiramente é um servo do Senhor e você está andando na verdade dele. Amém? É isso que eu queria falar, não quero me estender muito, mas eu espero que tenha sido claro essa palavra. Pratique o que o Senhor ordena, pratique a Bíblia, pratique aquilo que ele lhe deu como mandamento, pratique aquilo que ele praticava. Quando você for tomar alguma atitude, pense assim: Senhor Jesus, será que ele faria isso ou não? Se o Jesus não faria, não faça. Porque se ele não faria, também você não deve fazer. Então pense assim, se coloque como Jesus nas situações, tenha o olhar de Jesus sobre as pessoas, olhe como Jesus olha. Tente ver essa visão espiritual, não só uma visão carnal e humana, porque nós, como seres humanos, somos extremamente falhos e temos muita tendência a errar, a pecar. Mas se você tentar ser mais semelhante possível a Jesus e praticar o que ele fala, praticar aquilo que ele praticava e aquilo que ele é, então você tem grandes chances de conseguir chegar lá onde você tem que chegar. Ganhar mais vidas para Jesus, cumprir o seu propósito nessa terra. E eu tenho certeza que todas as coisas cooperarão para o seu bem. Porque a palavra diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas também vai dizer que aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Então se você obedecer, você o ama. E se você o amar, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Amém? Até o próximo vídeo, um beijo, fiquem na paz de Jesus.